Oi, pessoal! Bom, a pergunta de hoje é: você sabe lidar com as suas emoções? Eu escolhi esse tema porque eu entendo que é a base da nossa saúde emocional e da nossa saúde física. São as nossas emoções e como a gente lidar com elas. Socialmente, eu percebo que as emoções muitas vezes são ditas como fraqueza. Então, por exemplo, se eu levo um fora, é muito difícil às vezes para mim falar sobre isso, porque eu sinto que aquilo vai me fazer uma pessoa fraca, uma pessoa menor. Então é dito socialmente que as pessoas boas, pessoas de sucesso, são pessoas fortes, que não sentem, conseguem dentro de uma situação ser simplesmente frias. E não é verdade. As nossas emoções, elas são nossas amigas. São elas que nos dizem sobre as nossas necessidades. Então, quando a gente sente raiva, a gente está falando sobre um limite que foi invadido. Quando a gente sente medo, a gente está falando sobre algo que a gente tem que tomar cuidado antes de começar a atitude, ou algo que a gente tem que se preparar melhor. Quando a gente reprime essas emoções, é quando de fato nós nos tornamos mais frágeis diante da vida. Então é quando a gente acaba colocando em situações de risco ou se colocando em relações ruins, exatamente por não dar autenticidade ou não confiar naquela emoção que a gente está detectando naquele momento. As emoções são algo inerente para todos nós. É natural algumas pessoas falarem que não sentem raiva, ou que não sentem tristeza, e isso não existe. Existem dois tons de repressão, duas formas de repressão. Uma delas é o não expressar. Então muitas vezes a gente sente, mas a gente sente um desconforto em expressar, seja por culpa, seja por vergonha. Tristeza, por exemplo, é uma emoção que geralmente as pessoas sentem muito incômodo em expressar, porque elas se sentem muito expostas, muito vulneráveis. E existe a repressão do não sentir. Então muitas vezes a gente acaba não sentindo uma determinada emoção. Eu uso para definir as emoções a análise transacional, que elas define as emoções como tristeza, alegria, medo, raiva e afeto. Uma outra questão, não só social, mas também familiar, que faz a gente reprimir algumas emoções, é a gente dividi-las em dois pacotes. Então a gente coloca algumas emoções como emoções boas e algumas emoções como emoções ruins. E isso acaba fazendo com que a gente tente evitar a todo custo essas emoções ruins, que geralmente são a raiva, o medo, a tristeza, e as boas, a alegria, o afeto. E isso acaba fazendo com que a gente adoeça o nosso corpo, adoeça a nossa mente, não confie naquilo que vem de dentro de nós, não confie na nossa própria intuição. Então vamos prestar atenção nisso. Então agora no mês de agosto eu vou estar lançando no Instagram, falando sobre cada uma dessas emoções, qual é a importância, o que essa emoção gera enquanto necessidade, quais são as expressões autênticas e quais são as formas que geralmente a gente reprime e expressa de forma adoecida. Fica a pergunta para vocês: quando vocês detectarem que em alguma dessas emoções vocês não têm um bom desempenho ou vocês sentem alguma culpa ou algum medo de expressá-las, vale aprofundar, vale buscar ajuda. Espero ter ajudado vocês e até a próxima!